Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso projeto Terra de Sabidos, professor Edson Oliveira, professor de matemática de vocês, tá certo, gente? Hoje com uma nova aula, certo? Um novo assunto aí para vocês, tá certo? Beleza, gente? Então hoje a gente vai trabalhar um pouco algumas características dos triângulos, né? A gente já viu que o triângulo é uma figura geométrica que apresenta três ângulos, três lados, né? É, A somatória desses ângulos internos é igual a 180 graus, né? E apresentam três lados. Pode ser três lados iguais, pode ser três lados diferentes, ou pode ser apenas dois iguais, né? Aí vai depender, dependendo da quantidade de lados, iguais ou não, a gente tem uma classificação, né? Que são os triângulos equiláteros, isósceles e escaleno, beleza? Então a gente vai ver algumas características aqui da condição de existência de um triângulo, certo? Ok? Então vamos lá. Triângulo é um polígono com três ângulos, lados e vértices, que pertencem ao mesmo plano. Essa figura é largamente utilizada em diversas aplicações. Na engenharia, por ser um elemento rígido que não se deforma, concede estabilidade às estruturas. Então, na engenharia é muito utilizado a estrutura do triângulo, né, por realmente dar reforço às estruturas, né, por exemplo, na construção civil, beleza? Então, a gente vai estudar algumas características aqui dos triângulos, tá certo? Condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, é necessário seus lados se encontrarem nos vértices. No entanto, nem todo trio de segmentos satisfaz essa condição. Então, para que um triângulo exista, é necessário que seus lados se encontrarem nos vértices. No entanto, nem todo trio de segmentos satisfaz essa condição. Para que um triângulo possa ser formado, deve a medida de cada lado ser inferior à soma dos outros dois. Considerando um triângulo qualquer ABC, considerando um triângulo ABC, para que esse triângulo possa ser construído, deve se satisfazer. Então, veja só, gente, para que um triângulo exista, um dos lados, né, um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se você pegar qualquer um dos lados do triângulo, certo? Você considerar um lado específico, aquele lado específico, ele deve ser menor do que a somatória dos outros dois lados. Só assim que a gente conseguirá ter um triângulo, tá certo? Então, veja só. Por exemplo, aqui, se eu considerar aqui o lado A, esse lado A ele tem que ser menor do que a soma do lado B com o lado C. Então, se esse lado A ele for menor do que a soma desses outros dois lados aqui, então eu tenho um triângulo, tá certo? A mesma coisa acontece com o lado B. Se o lado B ele é menor do que a soma dos outros dois lados, então também tem um triângulo, tá certo? Se o lado C for menor do que a soma dos outros dois lados, no caso A e B, então eu também vou ter um triângulo. Então, sempre um dos lados que eu considerar, veja que eu tenho um triângulo, eu tenho três lados, certo? Então, se eu considerar aqui, por exemplo, o lado A, aqui o lado B e aqui o lado C. Se eu considerar qualquer um dos lados, tá certo? Por exemplo, se eu considerar esse lado aqui, ó, então esse lado aqui ele deve ser menor do que a soma desses outros dois, tá certo? Agora, se eu considerar o lado B, então esse lado aqui ele tem que ser menor do que a soma desses outros dois. E se eu considerar esse aqui, ele deve ser menor do que a soma desses outros dois. Então, todo lado que eu considerar, ele deve ser menor do que a soma dos outros. Aí, se isso acontecer, se essa condição ela for feita, né, então eu terei um triângulo, tá certo? Então só uma condiçãozinha de existência de triângulo. Um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois. Sempre assim. Se isso não acontecer, então a gente não terá um triângulo, ok? Beleza, vamos à frente. Então aqui tem algum exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar essa figura. Aqui nós temos o exemplo aqui, né? O lado A, o lado B, o lado C. Aqui essa condição não foi satisfeita, né? Um dos lados não foi menor do que a soma dos outros dois. Então, se isso acontecer, nós não teremos a formação de um triângulo, certo? Tranquilo, vamos à frente. Verifique se três segmentos com quatro, que são exemplos para a gente determinar se nós teremos triângulo ou não. Verifique se três segmentos
4, 7 e 12 centímetros, né, pode formar um triângulo. Por exemplo, aqui, ó, 4 é menor do que 7, 4 é menor do que 7 mais 12, é verdadeiro. Se eu considerar o lado 4 ele é menor do que a soma dos outros dois lados, 7 com 12. Então isso aqui a condição é verdadeira. Pronto, por enquanto está satisfazendo a condição de existência de um triângulo. O lado 7, agora eu vou pegar o lado 7. O lado 7, ele é menor do que a soma de 4 com 12, que nesse caso daria 16. 7 é menor do que 16, então tá certo, é verdadeiro. Agora, quando eu pegar o lado 12, considerar o lado 12, aqui, ó, o lado 12, ele é menor do que a soma dos outros dois, ou seja, a soma entre 7 e 4. A soma de 7 e 4 dá 11. E 12 é menor do que 11? Não é. Então, essa condição aqui não foi feita, não foi satisfeita. Como ela não foi feita, então a gente não terá um triângulo nessa ocasião aqui, tá certo? Então, um dos lados fugiu à condição, então a gente não terá o triângulo formado, ok? Logo, não é possível formar um triângulo com os segmentos 4, 7 e 12. Por quê? Porque o lado 12, ele não será menor do que a soma de 7 com 4, ok? Exemplo 2. Se eu considerar aqui o exemplo 2, verifique se é possível formar um triângulo com os segmentos 5, 9 e 10. 5, 9 e 10. Vamos ver, vamos considerar esses três lados aí, o lado 5, 9 e 10. E a gente vai ver se realmente esses lados, eles perfazem um triângulo. Vamos lá. Considerando o lado 5, vamos considerar aqui o lado 5. O lado 5, ele é menor do que a soma de 9 com 10, que dá 19? É sim. Então nós temos essa condição verdadeira. O lado 9, ele é menor do que 5 com 10, que dá 15? É sim. 9 é menor do que 15, então é verdadeiro. E o lado 10, ele é menor do que a soma de 5 com 9, que dá 14? É sim, então é verdade. Então veja que as três condições foram satisfeitas. Então, nesse caso aqui, nós teremos sim a formação de um triângulo. Então aqui um triângulo será formado, tá certo? Quando os três lados se unirem. Tranquilo? Beleza? Então, a existência de um triângulo, ela tem sempre que satisfazer essa condição de um lado ser menor do que a soma dos outros dois lados. Se isso acontecer, né, nos três lados, veja que você tem que fazer essa condição para os três lados. Se todos os três der verdadeiro, ou seja, um lado é menor do que a soma dos outros dois, então nós teremos a formação de um triângulo. Tranquilo? Beleza. Desta forma, é possível formar um triângulo com os segmentos 5, 9 e 10. Ângulos internos e externos do triângulo. A gente já viu isso, né? Detalhado na aula passada sobre ângulos internos e externos, a gente vai só recapitular dentro do triângulo. Em um triângulo, a soma dos três ângulos é de 180. A gente já viu isso já, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Por exemplo, eu tenho um ângulo gama, o ângulo alfa e o ângulo beta. A soma desses três ângulos equivale a 180 graus, certo? Então, onde gama, alfa e beta são ângulos internos, tá certo? Lembrando que esse valor, essa soma de 180 graus, ele equivale, ela equivale aos ângulos internos, tá certo? Que são ângulos internos. Tranquilo? Agora vamos ver os ângulos externos. Um ângulo externo é formado entre o prolongamento de um lado e o lado adjacente. A gente já viu que lado adjacente quer dizer o lado que está colado, tá certo? Que está junto, beleza? A gente já viu que, por exemplo, se eu tiver aqui uma figura aqui, ó, se eu tiver aqui essa figura, pronto. E aqui, se eu fizer aqui o prolongamento aqui, ó, prolongamento aqui desse lado, certo? Eu teria aqui um ângulo externo, esse ângulo aqui, ó. Eu teria aqui um ângulo externo, tá certo? Só mudar aqui, ó. Então aqui eu teria o prolongamento desse lado. Então, se eu pegar o outro lado, que é isso aqui, ó, juntamente com o prolongamento, eu tenho um ângulo externo, que será isso aqui, né, ó. Pronto, aqui eu terei o quê? O ângulo externo aqui, ó. Pronto, aqui terei o ângulo externo, que eu vou chamar aqui de x,
tá certo? Então, ângulo externo é o quê? É a junção do prolongamento de um dos lados, né, aqui tá aqui o prolongamento desse outro lado aqui, com a junção do outro lado. Pronto, então eu tenho aqui o ângulo externo, tá certo? Então todo ângulo externo é suplementar ao interno, ou seja, a soma do ângulo externo com o seu interno, que é esse aqui, ó, é um ângulo interno, né? A soma entre ambos, nós teremos aí, que é esse ângulo aqui, ó, um ângulo interno, que completa o ângulo externo. Juntos, eles obterão o quê? Eles farão um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Um ângulo de 180 graus. Então, todo o ângulo externo é suplementar ao interno. Ou seja, ângulos são suplementares quando a soma entre eles é igual a 180. Complementares quando a soma entre eles dá 90 graus, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui a soma entre esse ângulo externo com o ângulo interno, uma somatória equivalente a 180 graus. Ambos somados são 180 graus, certo? Então, só lembrando aquela formulazinha que eu coloquei para vocês na aula anterior, em que eu teria o quê? Que o ângulo interno mais o ângulo externo, isso equivale a 180, certo? Beleza. Beleza, galera. Vamos à frente. Então tá aqui, ó. Eu só apagar aqui. Só apagar aqui, ó. Então aqui nós temos aqui, ó, o ângulo interno, tá certo? O ângulo interno. E aqui está o ângulo externo. E a junção dos dois, ó, veja que os dois é a metade de 360, ou seja, é a metade de uma circunferência completa, né? Se eu pegar aqui, ó, se eu completar aqui, ó, eu terei aqui uma circunferência completa. Então veja que esse ângulo aqui que foi formado pela união do ângulo externo, que é chamado por essa letra grega aqui que é θ, aqui esse ângulo externo aqui representado pela letra grega θ, e o ângulo alfa, a junção dos dois equivale a 180, tá certo? Então, se eu colocar aqui o ângulo θ mais o ângulo alfa, isso aqui tem que ser igual a 180. É como se fosse aqui o ângulo externo e aqui o ângulo interno, certo? Mesmo foi o que a gente acabou de colocar ali. E existe outra estrutura, outra denominação que diz o seguinte, que esse ângulo aqui, esse ângulo externo, ele também é igual, que eu vou chamar ele aqui de θ, ele é igual também à somatória dos outros dois ângulos da figura, que no caso aqui são quem? São alfa, o ângulo alfa mais o ângulo beta, mais o ângulo beta, tá certo? Então, na imagem θ é um ângulo externo suplementar ao ângulo interno, ou seja, é o que eu acabei de falar, né? Então, existe essa outra relaçãozinha aqui, que é bem interessante que vocês anotem, tá certo? Que o ângulo θ ele é igual também à somatória dos outros dois ângulos, tá certo? Ou seja, não é o ângulo que está colado a ele, e sim dos outros dois ângulos da figura geométrica, nesse caso aqui do triângulo. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui, ó, exatamente o que eu acabei de falar. A θ mais alfa é igual a 180. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. E aqui a relação com os outros dois lados. Aliás, os outros dois ângulos. O ângulo alfa, que é esse aqui, ó. O ângulo alfa não. É um ângulo gama, que é esse aqui, e o ângulo beta, que é esse aqui. Certo? Tranquilo? Beleza. Teorema do ângulo externo. É exatamente o que eu acabei de falar. O teorema do ângulo externo diz que a medida de um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. A soma aqui, ó, é igual à soma dos outros dois ângulos internos em relação ao ângulo da figura que a gente acabou de ver. Certo? Pronto. Essa formulazinha aqui. Ó. Θ é igual a beta mais alfa. É o que eu acabei de fazer aqui. Ó. Certo? É o que eu acabei de fazer aqui. Tá aqui, ó. Θ é igual a gama mais beta. Ok, ó. Então, anotem bem, grifem bem isso aqui, tá certo, gente? Isso aqui é muito importante. Vocês têm essa relaçãozinha aqui, ó. Θ é igual a gama mais beta. Ou seja, o ângulo externo, ele também é igual à soma dos outros dois ângulos, né, ó, da figura geométrica, tá certo? Beleza, 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 galera. Então vamos pra frente.
Vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Ele quer saber aqui o valor desse ângulo externo aqui, ó, x, né, sabendo que nós temos esse ângulo aqui interno, que é de 60 graus, e nós temos esse ângulo interno aqui de 50 graus. Eu posso fazer de duas formas, gente. Olha, veja só, vou fazer de duas formas. Vou fazer aqui da primeira forma. Vou fazer aqui da primeira forma para vocês verem. Primeira forma, primeiro método, certo? Eu posso fazer o seguinte: como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então eu vou somar aqui a vou fazer a soma dos ângulos internos para que eu determine esse ângulo interno aqui, ó, certo? E depois, determinando esse ângulo aqui, eu vou conseguir determinar o ângulo x, tá certo? Eu vou fazer dessa forma primeiro. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar esse ângulo aqui de y. Pronto, eu chamo aqui de y. Então, se eu sei o seguinte: eu sei que a somatória de todos os ângulos de um triângulo, os ângulos internos de um triângulo, é igual a 180 graus. Então, se eu somar aqui 50, que é o valor de um dos ângulos, com mais 60, que é o valor do outro, mais y, que é o terceiro, tudo isso tem que ser igual a 180. Pronto, 180 graus. Então, 50 com 60 dá quanto? 110. Então, 110 mais y é igual a 180. Então, y é igual a 180. Aqui está 110, positivo, passa negativo. Então, fica menos 110, certo? Então, y será igual a 180 menos 110 é igual a 70 graus. Pronto, então esse ângulo aqui eu já sei que é de 70 graus, certo? Já sei que é de 70 graus. Então, aqui eu tenho, pronto, o ângulo y. Então, eu sei que se eu somar o ângulo x, ó, se eu somar o ângulo x com esse ângulo y, que é o ângulo externo e o ângulo interno, eles são o quê? Suplementares, né? Ó? Ou seja, eles são um ângulo de meia volta, ou seja, a metade de uma circunferência, né? Ó, de 360 graus, tá certo? Então, se eu somar os dois, eu vou ter igual, eu vou ter uma soma exatamente de 180 graus. Então, é só somar os dois. Como eu já sei o valor de y, já sei o valor de y, que é de quanto? Que é de 70. Então, vai ficar o quê? Vamos aqui na frente, aqui vai ficar 70 mais x, tudo isso igual a 180. Pronto. Então, como eu quero saber o valor do x, então x será igual a quê? 180. Esse 70 está positivo, ele passa negativo. Então, eu tenho x é igual a 180 menos 70 dá quanto? 110. Então, 110 graus. Então, esse é o valor do meu ângulo x, do meu ângulo externo. Tá certo? Então, esse é o primeiro método de fazer. O segundo método seria como? Vamos ver aqui o segundo método aqui. Vamos ver aqui o segundo método aqui. A gente acabou de ver que o ângulo externo, ele é igual ao quê? Ele é igual à soma dos outros dois ângulos, né? Ó. Aqui, ó, o ângulo externo, ele é sempre igual à soma dos outros dois ângulos, tá certo? Os outros dois ângulos internos. Então, é só pagar o ângulo x, ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos. Quem são os outros dois ângulos? 50 e 60. Então, é só somar os dois. Então, vai ficar o quê? 50 mais 60. Então, x será igual a 50 mais 60 dá quanto? 110 graus. Pronto. A mesma resposta do primeiro método. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Vamos à próxima. Fernando é um carpinteiro e está separando ripas de madeira de diversos comprimentos para construir estruturas triangulares. Dentre as seguintes opções de trios de ripas, a única capaz de formar um triângulo é. Bem, gente, então, o que nós temos aqui nas alternativas? Nós temos aqui opções aqui de tiras de ripas. E a gente já sabe que para existir um triângulo, o que, é que tem que acontecer? Um dos lados deve ser menor do que a soma dos outros dois. Então a gente vai fazer essa comparação para todas as alternativas e ver quais delas a gente vai ter exatamente essa condição sendo satisfatória, ou seja, sendo realmente estabelecida. Tá certo? Então vamos ver aqui então. Então eu vou pegar a primeira letra A. Vamos considerar aqui o lado 3. Aqui o lado 3. O lado 3 ele é menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, 7 com 11. 7 com 11 dá quanto? Dá 18. 3 é menor do que 18? É. Então aqui foi satisfeito. Pronto. Em relação ao lado 3, foi satisfeito. Agora vamos pegar o outro lado. Vamos considerar agora o lado 7. O lado 7, ele é menor do que a soma dos outros dois, ou seja, de 11 com 3. 7 é menor do que 11 com 3 dá quanto? 11 com 3 dá 14. 7 é menor do que 14? É. Então tá certo. Então foi satisfeito. Beleza, foi satisfeito. Agora eu vou pegar, considerar agora o lado 11
O lado 11, ele é menor do que a soma dos outros dois, ou seja, a soma de 7 com 3. A soma de 7 com 3 dá quanto? Dá 10. E 11 é menor do que 10? É não. Então esse aqui não foi satisfeita. Então como não foi, essa letra A não pode ser nossa resposta. Então ela está fora. Certo. Vamos ver a letra B. Vamos considerar agora o lado 6. O lado 6 ele é menor do que a soma de 4 com 12. 4 com 12 dá quanto? Dá 16. 6 é menor do que 16? É sim. Então a primeira já foi satisfeita. Essa primeira condição foi satisfeita. Vamos ver as outras, né? Aqui foi satisfeito. Agora eu vou considerar o lado 4, tá certo? Comparar o lado 4 se ele é menor do que a soma dos outros dois, ou seja, se a soma dele é menor do que 6 com 12. 6 com 12 dá quanto? Dá 18. 4 é menor do que 18? É. Então aqui foi satisfeito. Agora vamos ver aqui o lado, terceiro lado, que é o 12. 12 é menor do que a soma de 4 com 6. 4 com 6 dá quanto? Dá 10. E 10 e 12 é menor do que 10? É não, né? É maior. Então isso aqui também não foi satisfeito. Então isso aqui também está fora. Não pode ser letra B também. Agora eu vou considerar os outros lados na alternativa C. Então, por exemplo, o lado 3. Se eu considerar aqui o lado 3 ele é menor do que a soma de 4 com 5. 4 com 5 dá quanto? Dá 9. O lado 3 ele é menor do que 4 com 5? É sim. É sim, é menor. Então, está satisfeito. Essa primeira condição foi satisfeita. Agora eu vou considerar o lado 4. Se eu considerar o lado 4, ele será menor do que a soma de 5 com 3, ou seja, 8. 4 é menor do que 8? É sim. Foi satisfeita essa condição, então está valendo. Agora eu vou considerar o lado 5. Eu vou considerar o 5. O lado 5. Será que o lado 5 vai ser menor do que a soma dos outros dois, ou seja, de 4 com 3? 4 com 3 dá quanto? Dá 7. E 5 é menor do que 7? É sim. Então veja que aqui ó, as três condições foram satisfeitas. Então nós já encontramos a nossa resposta. A resposta é a letra C. Mas vamos considerar os demais. Vamos considerar agora aqui nessa letra D o 7. O 7 é menor do que a soma de 9 com 18. 9 com 18 dá quanto? Dá 27. 7 é menor do que 27? É. Então aqui foi satisfeita a primeira aqui. Agora vamos considerar o lado 9. O lado 9 é menor do que 18 com 7. 18 com 7 dá quanto? Dá 25, né? 9 é menor do que 25? É. Então foi feita essa primeira condição também. Segunda condição, aliás, né? Agora vamos considerar o lado 18 em relação aos outros dois. Os outros dois, a soma dos outros dois vai dar quanto? 9 com 7 dá 16. 18 é menor do que 16? Não é. Então aqui também não foi feita a condição. Então isso aqui também estará fora. E por último, a letra E. 2 é menor do que a soma de 9 com 6. 9 com 6 dá quanto? Dá 15. 2 é menor do que 15? Certo. Então aqui foi feita a condição. Aqui está certo. Agora vamos considerar o lado 6. O lado 6 ele é menor do que a soma de 9 com 2. 9 com 2 dá quanto? Dá 11. 11 é menor do que 6? É menor do que 11? É sim. Então foi feita a condição aqui também. Agora vamos considerar o lado 9. A soma de 6 com 2 dá 8. 9 será menor do que a soma dos outros dois, ou seja, 9 é menor do que 8? Não é. Então também não foi feita aqui a condição. Então isso aqui também está fora. Então realmente a resposta correta é a letra C, de casa. Bem, pessoal, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.